Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Final de semana com muitos clássicos, né? Tivemos no Nordeste Bahia e Vitória se enfrentando, o tricolor, o Bahia venceu por 1-0, né? Teve o seu triunfo. Tivemos em São Paulo o clássico Corinthians e São Paulo, na verdade São Paulo e Corinthians, e o Corinthians venceu por 2-1. E aqui no Rio de Janeiro tivemos o clássico vovô. Você que não é do Rio, e até você que é do Rio, não sabe por que o nome do clássico é vovô? Que vai falar, ué, pô, Botafogo, Fluminense, não tem nada a ver, vovô? Tem, muito a ver. É o clássico mais antigo do país. Acho que é em 905, se eu não estiver enganado, vira e mexe eu acompanho, eu tenho até um livro aqui de histórias do futebol, que está guardado, está por algum lugar aqui, tá bem aqui. Eu vou até pegar aqui, ó. Aqui, ó, um livro, pegar aqui, ó, que eu leio, livro do torcedor aqui, ó, livro do torcedor. Então eu tô sempre lendo sobre o futebol, que eu gosto muito, tá aqui. Esse clássico é o mais antigo, e é um dos mais antigos aqui da América. Acho que é o terceiro mais antigo, se não estiver enganado, é o terceiro mais antigo. Então tivemos o clássico vovô, Fluminense e Botafogo, e o Botafogo venceu por 1-0, gol no segundo tempo. Gol no segundo tempo. O Fluminense tinha a chance de assumir a liderança do campeonato, mas não aconteceu. É sobre este jogo que a gente vai falar nesse momento. Então peço a você, meu amigo torcedor do Flusão, meu amigo torcedor do Fogão, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado compartilhar. Só para lembrar, o nosso WhatsApp mudou, tá? O número do WhatsApp mudou, tá? Tá aqui na descrição do nosso vídeo, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos aqui para... antes de falar a escalação, deixa eu falar uma situação que a torcida do Botafogo está muito chateada com o Dextor, né? Sobre o caso do Jefinho. Cara, isso é um dos pontos que me fazem ainda não confiar em SAF aqui no Brasil, tá? Como eu não confio no VAR aqui no Brasil, até hoje eu não confio no VAR, a SAF aqui no Brasil, eu ainda tenho muito pé atrás. Eu, na minha opinião, acho muito difícil quem compra um clube aqui no Brasil não transformar esse clube em clube satélite. Eu acho muito difícil alguém comprar um clube aqui no Brasil e o clube brasileiro ser o seu principal. Então, eu acho isso muito difícil. Para qualquer um. Eu acho que o que menos pode correr esse risco é a SAF do Cruzeiro por causa do Ronaldo. O restante, do Botafogo, do Vasco, do Bahia, não é muito difícil ser um clube satélite. Jefinho está indo para o Lyon, que é outro clube que o Dextor comprou agora há pouco tempo. E isso causa uma coisa ruim. Se fosse com outro clube, a torcida ia ficar chateada. Mas eu acho que ia ficar menos chateada. Ia ficar menos com raiva. Talvez a torcida ficasse puta e falar, porra, somos SAF, não tem necessidade de vender o garoto, o Dextor tem dinheiro, poderia falar isso. Agora, tirar o Jefinho do Botafogo e mandar pro Lyon, a torcida fica puta. Mas aí, irmão,
sendo curto e grosso, para não esticar muito a gente falar do jogo, sendo curto e grosso. Botafogo não virou SAF, não compraram o futebol do Botafogo. O futebol do Botafogo tem um dono, não é associação, não é mais associação, tem um dono, o cara é o dono do clube, ele é o dono do futebol, não preciso falar mais nada, ele é o dono. Ah, mas ele não pode fazer qualquer coisa. Dentro do futebol, ele pode trazer um cara do Lyon pro Botafogo, como ele pode levar um cara do Botafogo pro Lyon, pro Crystal Palace. O time é dele. Isso é um dos pontos que me deixa um pouco com o pé atrás. Esse é um dos pontos que me deixa um pouco com o pé atrás, esse negócio de SAF. É igual do Bahia. O Bahia está trazendo uma porrada de jogador que pertence ao Grupo City, mas que não deram certo em determinados locais e estão botando no Bahia para ver se funciona. Se funcionar, ou volta para onde estava ou vende para ganhar um dinheiro. O torcedor do Bahia não está aceitando muito isso, mas é o que o Grupo City está fazendo. Pega um garoto aqui, outro garoto ali, pá, coisa e tal. Igual o Kaique, pega um outro, pá, que tá nos Estados Unidos, tá não sei aonde, bota pra lá, a ver se rende. Se render, de repente volta pra onde tava, ou vende pra um outro clube e recupera o dinheiro investido. É assim que funciona. Não deveria, mas é assim que funciona, porque o clube tem dono. Então vamos lá pra gente falar aqui do jogo. Primeiro, vão me perguntar, Magalhães, placar foi justo? Foi. Placar foi justo. Placar foi justo. O Fluminense teve a sua chance, teve o pênalti a seu favor, perdeu. O goleiro pegou. O Botafogo teve a sua chance, foi lá e marcou. Então, irmão, justo. O Fluminense jogou com Fábio, Samuel Xavier, Calegari, Nino e Manuel. Ou seja, então pelas laterais, Samuel Xavier, Calegari. O Jorge foi contratado, não, eu acho que o Jorge tá com problema físico ainda, não tá condicionamento físico legal, mas eu queria muito que o Jorge rendesse, cara. Mas parece que o Jorge desanimou pro futebol. Tomara que ele se anime, né, cara? Aí vai no meio o André, que dessas revelações de meio de campo aí, é o único que ficou, porque o do Vasco foi embora, o garoto foi embora, ele joga muita bola até na seleção. O João Gomes do Flamengo foi embora e fez falta. Todo mundo viu que na final do Palmeiras o João Gomes fez falta pra caralho. O Flamengo não vai conseguir repor à altura o João Gomes. O Danilo do Botafogo foi embora. Então desses caras aí, o André é o único que ficou até agora. O Fluminense falou que não vai vender ninguém. Tomara que isso realmente aconteça. André, Martinelli, Ganso, Iago Felipe, John Arias e Cano. Ou seja, o Fluminense foi para esse jogo sem nenhum jogador de velocidade. Foi para bloquear o meio de campo. Tem um meio de campo criativo com Martinelli, André, Ganso e Arias. Mas ele ainda foi com Iago Felipe. Ou seja, na minha opinião, o Fluminense saiu um pouco da forma como eu vejo o Fluminense jogando. Estranhou um pouco essa escalação. O Botafogo vem com Lucas Perry, Rafael, Adrielson e Vitor Cuesta e o Marçal pela lateral. Tietê, Patrick de Paula, Lucas Piazon e Gabriel Pires. E na frente, Vitor Sá e Tiguinho. Ou seja, os 4 de meio de campo do Botafogo, vamos lá. Tietê, Patrick de Paula, Piazon e Gabriel Pires. Os 4 do meio de campo do Fluminense têm mais criatividade. São mais criativos. O Arias e o Ganso são mais criativos que qualquer um do meio de campo do Botafogo. Aí no Botafogo ainda teve
o Tiguinho e o Vitor Sá. O Botafogo ainda teve um cara de velocidade para tentar sair num contra-ataque com um centroavante alto que sabe fazer um pivô. Então vamos lá, primeiro tempo. O Botafogo consegue também trabalhar a bola. O camisa 10 do Botafogo não é nem de longe, nem perto do que é o Ganso. Nem perto. Mas é um cara muito esforçado. O Botafogo se dedicou muito à parte tática e à marcação. E o Fluminense um pouco mais criativo. Mas essa criatividade do Fluminense estava esbarrando na falta de velocidade. A criatividade do Fluminense batia na falta de criatividade. Então, com a formação que o Fluminense foi e a formação que o Botafogo estava, ficou um jogo amarrado. Com as formações, quem levou vantagem foi o Botafogo. Não é que o Botafogo jogou mais, mas do jeito que estava a formatação, o jogo era mais para a forma de como o Botafogo entra em campo, como joga, do que o Fluminense. O Fluminense é um time que joga mais aberto. O Fluminense, que costuma marcar muito sempre, muito alto sempre, diminuiu um pouco. Teve algumas vezes que marcou muito alto, mas não foi sempre com aquele ímpeto que a gente vê o Fluminense. Justamente por causa da falta de velocidade. O Botafogo criou algumas oportunidades, teve mais posse de bola o Fluminense, mas o Botafogo criou, conseguia sair. Mas não foi um jogo muito veloz, porque não tinha muita velocidade. O único jogador de velocidade que tinha era o Botafogo, que jogava pelo lado do campo com o Vitor Sá, se não estiver enganado. É esse o nome dele mesmo? Deixa eu pegar aqui. Isso, o Vitor Sá. Então ficou um jogo mais amarrado, o Botafogo conseguiu amarrar o Fluminense com categoria conseguia tentar se desvencilhar, o Ganso e o Arias tentava ficar junto, mas o Botafogo fez uma boa marcação. O tanto que o Cano quase não tocou na bola. O Cano quase não apareceu. Alguns jogadores do Botafogo também apareceram um pouco. O Tietchan apareceu pouco. O Patrick de Paula aqui girava bastante, corria de um lado do outro. O André é um monstro, coordena ali o meio campo. O André e o Martinelli ali trocavam de posição, mas o Fluminense, apesar de ter mais criatividade e ter um pouco mais de posse de bola, até por ser uma condição do seu time, mas é um time que não estava com velocidade. E o Botafogo gostou disso. E o Botafogo se dedicou muito taticamente, marcou muito e criou algumas oportunidades. A primeira oportunidade foi de cabeça do Botafogo, quase que faz o gol com camisa 10. O Fluminense também criou depois uma outra oportunidade. Teve ali umas 2 oportunidades para cada lado no primeiro tempo, mas foi um jogo mais amarrado por causa das escalações. No segundo tempo, o Diniz já percebe que o que ele talvez tenha pensado, ele pensou errado. Ele já entra com o Tietchan. Ou seja, ele já abre mais o time. Ele deixa o time mais a cara do que a gente está acostumado a ver o Fluminense. Ele abre mais o jogo. E o Fluminense começa bem. É tipo aquele jogo de xadrez que vai fechando, não dando espaço para o adversário não dando espaço para outro, ou um jogo de dominó, onde de vez em quando fecha as 2 pontas, que tem que abrir para o jogo continuar. Foi isso que o Diniz fez. Ele abriu um pouco o jogo, colocando o Keno, tirando ali, foi o Iago Felipe, se eu não estiver enganado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Foi isso mesmo, ele tirou o Iago Felipe. Um detalhe do primeiro tempo. Porra, besteira do André tomar um cartão amarelo. Pô, um volante tomou um cartão amarelo de bobeira, sem necessidade, é uma coisa que a experiência, com o tempo, ele vai pegar. Vai pro segundo tempo, Fluminense volta mais solto, volta mais leve, volta mais cara de Fluminense. E, só relembrar, o Diniz é sempre irritado, né? Mas o Diniz estava mais irritado, na minha opinião, porque o que ele pensou errado. Eu acho que ele estava mais irritado com ele, com a armação do time dele, do que com qualquer outra coisa. Do juiz, não sei lá. Acho que ele tava puto, era com ele. Fiz merda. Vou ter que consertar. E botou o Keno. O time abre, fica mais solto. O Ganso começa a aparecer mais. O campo fica mais largo, porque o Keno dá profundidade. E acaba que o Fluminense consegue o pênalti.
vai bater, né, o Calegari, o lateral. Cara, sim, o garoto pode estar treinando muito, mas um time que você tem o Cano, o Ganso, o Arias, é boa, pode ser o Calegari que vai bater o pênalti. Essa é a minha opinião, tá? Mas foi lá, o Casperri fez uma grande defesa e não deixou o Fluminense abrir o placar. A partir daí, parece que bateu um certo desespero no Fluminense. O Fluminense deu uma desorganizada e o Botafogo inflou com a defesa do goleiro. E foi passando o tempo, os espaços foram aparecendo. Os espaços foram aparecendo, os espaços foram aparecendo. O jogo foi ficando mais veloz. Foi um jogo mais com a cara que o Fluminense gosta. Um jogo mais dinâmico, com mais velocidade. E, numa das vezes, da marcação alta do Fluminense, esse é o perigo da marcação alta, todo time que marca alto corre o risco do contra-ataque. Quando você marca alto na linha do meio de campo, você tem que fazer a linha muito certinha, ou um pouquinho atrás da linha muito certinha. Porque você fica no fio da navalha. E foi isso que aconteceu. Um passe do Tietê, que não vinha bem no jogo, profundidade pro Vitor Sá, ele entra, bota na frente, não tem como pegar, que ele tem muita velocidade. Ele tinha até a oportunidade de tocar pro lado, mas ele entrou cara a cara com o Fábio. Acho que na mexida do corpo, o Fábio fechou o canto direito, ele tocou no canto esquerdo, fez 1-0 Botafogo. Depois ainda foi lá pro VAR, tava na mesma linha, validado o gol. Mas é ali, no fio da valha. Aí o Fluminense vai pra dentro, aí bota lá o Pedrinho. Esse Pedrinho, esse jogador Pedrinho que o Fluminense botou, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Deixa eu ver. Não. Deixa eu pegar aqui. Ranias, Cano, atacante Giovanni, Keno, Manuel. Ele botou aqui, cara. Não é Pedrinho não, cara. É Pedrinho não. Tô confundindo aqui. Deixa eu pegar aqui, Carlos Alberto, Matheus Nascimento. Ele botou... Carlos Alberto. Ele botou o Giovanni no lugar do Ganso. O Lima no lugar do Manuel, o Guga. É Pedrinho não, eu falei merda. Pedrinho, não, o Pedrinho, o jogo do São Paulo, que eu vi, eu acho. Tô confundindo. Pedrinho do São Paulo. É porque eu vi o clássico do São Paulo também. O Fluminense botar o Lima, já fez um golaço, uma coisa e tal. Conheço muito o Lima do Ceará. Mas o Lima... A torcida do Fluminense vai, com o tempo, entender quem é o Lima, tá? É para elenco. E o Botafogo faz algumas mudanças, bota volante, bota esse garoto, esse rapaz aqui, qual é o nome dele? Cadê? O Carlos Alberto. O Carlos Alberto teve 2 chances no contra-ataque, que ele não fez o gol, ou o Botafogo não fez um segundo gol, por egoísmo dele. Se ele toca a bola, o Botafogo tinha feito o segundo gol. De vez em quando, o egoísmo do jogador, a tomada de decisão, não pensar no gol e pensar no gol dele, não no gol do time, atrapalha. Ele teve 2 arrancadas pelo lado esquerdo, que se ele levanta a cabeça e toca, o Botafogo poderia ter ganho esse jogo por 2-0. O Fluminense fez algumas mudanças, ficou um time mais rápido, mas faltou peças ali pro Fluminense, faltou mano a mano, na minha opinião. O Cano apareceu muito pouco no jogo. O Botafogo marcou muito bem, o Botafogo correu mais. As substituições do Botafogo deram mais certo do que as substituições do Fluminense. Porque o Botafogo recuou um pouco mais, correu bastante, como correu o tempo inteiro, mas estava explorando bem o contra-ataque. O Botafogo teve
mais chances de fazer o segundo e o terceiro do que simplesmente, na minha opinião, o Fluminense fazer o primeiro. O goleiro do Botafogo fez boas defesas? Fez o pênalti, pegou o pênalti, fez uma ou duas defesas boas, mas o goleiro do Botafogo também, na bola no alto, o goleiro do Botafogo estava catando borboleta, irmão. Ele errou umas 2 ou 3 bolas pelo alto incríveis, mas ajudou o Botafogo ali no principal, que foi o pênalti de pegar. E o Fluminense criou algumas oportunidades, mas o Botafogo marcou muito bem. Então, para concluir, para mim o Fluminense foi mal escalado. Iniciou com a escalação errada. O Botafogo com a escalação certa. No segundo tempo, o Fluminense acerta na escalação. Tem a chance do gol. Não faz. Dá uma desorganizada. Toma um contra-ataque. Toma o gol. Tenta ir para cima. Um pouco desorganizado, sem velocidade. Troca jogadores. Os jogadores não funcionam. Nem o Keno funciona muito, nem o Lima. E as substituições do Botafogo com jogadores do meio de campo e pro ataque funcionam mais do que a do Fluminense. Ou seja, o esquema inicial do Botafogo e as substituições do Botafogo foram melhores do que a do Fluminense. Por isso, na minha opinião, o Botafogo mereceu a vitória. Então, agora, com esta vitória, o Botafogo, pegar aqui, cadê? Deixa eu ver aqui onde é que tá. Deixa eu pegar aqui deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a escalação. Deixa eu pegar aqui, a escalação não, a tabela aqui de como ficou o Campeonato Carioca. Deixa eu ver, estatística, classificação. Tem times que tem 5 jogos, tem times que tem 3 jogos, tem times que tem 4. O Vasco, por exemplo, tem 3 jogos só. Mas quantos times estão com jogos atrasados? Botafogo, Volta Redonda e Vasco. Tem 3 times com jogos atrasados. O Botafogo que tem 4, Volta Redonda que tem 4 e o Vasco que tem 3. Nesse momento, o G4 é Flamengo na primeira colocação, Fluminense na segunda colocação, Botafogo na terceira colocação e o Bangu na quarta colocação com 8 pontos. Ou seja, o G4 nesse momento, o Vasco está fora. Só que o Vasco tem apenas 3 jogos. O Fluminense teve a chance de assumir a liderança. O Botafogo com esta vitória vai a 9. Falta mais um jogo. Se ganhar, vai a 12, assume a liderança. Então, essa foi a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto.